Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre as ideias que eu já tive e vou começar a mostrar para vocês um pouco mais dessas ideias, em vez de guardar elas e esconder com medo de que alguém possa roubar minha ideia. Mas eu acho que é melhor eu expor elas, mostrar para vocês um pouco, para que vocês possam sempre me cobrar e me influenciar a continuar se vocês gostam dessas ideias. Então, vamos lá. Siga a Ordem Paranormal News para receber as principais notícias de Ordem Paranormal RPG. E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. Recentemente eu estava olhando um dos posts da Aluluzinha, né, que é uma pessoa que faz vídeos aqui pro YouTube, mas ela também é conhecida por ser escritora de RPG. E uma coisa que ela faz que eu adoro é que ela faz RPG, ela literalmente ela põe a mão na massa e ela cria RPGs. E ela fez um post mostrando todos os projetos de RPG que ela já teve participação. E bom, eu fiquei, digamos assim, bastante inspirado por esse vídeo dela, por essa post dela, porque eu sempre quis fazer isso. E eu vi ela postando isso, mostrando que ela tem tantos projetos, que eu falei, cara, por que eu não boto um pra frente? Porque eu faço 5, vou depois pra 3, elimino alguns e nunca termino o que eu crio. Então eu quero contar um pouco mais para vocês do que eu tô criando e quero começar a mandar esses projetos pra frente. Seja fazendo catarses com a editora Chá, que eu acho que é uma boa editora para isso, ou falando de outras editoras a qual eu tenho parceria, como a editora Luz Negra. Então, bom, eu vou falar um pouquinho dos meus projetos aqui, vai ser umas revelações de projetos. Então, eu, como sempre, não vou usar o nome final dos projetos, porque eu acho meio ruim utilizar o nome final, e alguns deles têm nomes provisórios, que acho que nem vai ser o final mesmo, mas vocês podem até dar ideias de nomes aí nos comentários, mas eu tenho nomes definidos para alguns desses. O primeiro é o projeto que eu chamo apenas como projeto Essência. Nesse projeto a gente vai explorar praticamente uma coisa diferente do que é em alguns RPGs. O foco aqui é a magia. A magia é o elemento principal desse RPG. A magia tem outro nome, vou chamar por enquanto de poder da essência, né? E é o foco principal. É como se fosse um RPG só de mago. Só que ele é bem inspirado em Black Cover. Então você é um mago que você pode sim usar uma armadura. Você pode sim pegar uma espada. Só que você vai utilizar normalmente magia para upar seus ataques e ficar mais poderoso. Alguém que não tem magia dificilmente vai ser tão forte quanto pessoas que possuem magia. E as magias elas são separadas em ciclos bem interessantes. Nós temos as magias elementais, que o mais interessante delas, que elas são baseadas na natureza, na chuva e no vento. Não temos fogo, pelo incrível que pareça. A natureza são esses tipos de elementos aqui que eu falei. Nós temos os celestiais, que aí são um pouquinho diferentes do que a gente normalmente vê como atributos em um RPG. No caso aqui a gente tem o sol, a lua e a estrela. Então esses são os três tipos de magia. Junto a esse tipo de magia, são esses três elementos assim que estão dentro dela, né, as suas variações, seu subtipo, digamos assim. E nós temos os cósmicos, que é o espaço e o tempo. Então, as magias não são só fogo, água, terra, fogo e ar. É muito mais diferente. E eu gosto de trazer essa diferenciação. Toda vez que você entra em uma batalha, por exemplo, o mestre vai falar quanto esse ambiente tem de pontos de cada magia. Então você entra numa batalha e o mestre fala, pô, vou dar um número fictício, logicamente que isso depende da situação. Vocês estão numa floresta, ou seja, na floresta o que mais predomina são elementos, né? A natureza, a chuva, o ar. E essa floresta está chovendo, então ela teria 10 pontos, só que por causa dessa chuva ela tem 12 pontos de elemental. Mas vamos falar que tá de noite e o céu tá estrelado. Então, de cósmico, nós teríamos 5 pontos, porque não é um lugar tão predominantemente um ambiente desse elemento, desse tipo de magia, quer dizer. Só que pelo céu tá estrelado, vou dar mais 2 pontos. Então agora você tem 7 pontos de cósmico. De celestial, quer dizer. E cósmico normalmente é um padrão. Normalmente tem um padrão ali, então normalmente vai ser 10, dependendo da área, se ela está destruída, contaminada ou algo do tipo. Então, quando qualquer pessoa numa batalha nessa cena utiliza uma magia, ele gasta pontos do elemento. Ou seja, você não tem necessariamente magias finitas. Elas são finitas, só que não é você que escolhe, digamos assim, o quantos pontos você tem. O ambiente tem pontos.
E eu gosto dessa ideia, porque significa que se você gastar pontos demais, se o seu inimigo gasta muito pontos, vocês vão ter pouco ponto para gastar. Ele pode acabar com os pontos desse lugar e vocês não conseguirem jogar tanta magia. Se alguém exagera e joga tipo 5 magias e tudo mais, o lugar vai perder 5 pontos. E vai deixar menos espaço para outras pessoas começarem a gastar pontos também. Só que tem um problema, quando esse elemento zera, algo começa a acontecer. Um lugar sem ponto de elemental começa a morrer, e todos os seres vivos nessa área também começam a morrer. Um ponto sem celestial não tem luz, e um ponto sem o espaço-tempo não existe no espaço-tempo de uma maneira estável. Então, você pode ficar preso por 2 minutos num lugar, mas na verdade, por causa que você zerou os pontos celestiais cósmicos dessa área, você passou 2 horas lá. Ou algum item seu pode desaparecer, porque realmente o espaço locomoveu ele para outro lugar. Então, eu gosto dessas características desse mundo, e esse é o foco do RPG. Não vou me estender mais tanto nesse projeto, mas em resumo, nós temos 3 tipos de magia. Nós temos a magia que você fala, a magia que você escreve num papel e abre, e nós temos a magia que você faz jutsus com a mão, né, que são as magias de sinais. Eu adoro esse projeto, ele tem muita coisa escrita, que são as guildas, ele tem o universo, ele tem diversos países. E eu vou dar um spoiler, vou botar um dos mapas alfas desse RPG na tela, ou seja, ele já tem até um mapa gigantesco para se explorar. E, bom, esse é o projeto que eu não quero lançar tão cedo, porque ele é o projeto que eu mais preciso me dedicar para poder fazer, e ele é o maior de todos. Ele seria mais ou menos tipo... de tamanho, ele é tipo um Tormenta 20, de tanta coisa que ele tem escrito. Então, aqueles livros padrões de RPG, de possivelmente 200 páginas de RPG ou mais. Então, é isso. Esse é o projeto Essência. Indo pro meu segundo projeto, eu chamo ele de Projeto Baralho, mas ele é o mais simples de todos, ele é só uma ideia muito legal que eu tive, que é um RPG que você luta com baralho. Eu sei que tem outros RPGs que são assim, mas literalmente você cria um baralho de ações, a qual toda vez que você for fazer uma ação, tipo, eu quero fazer uma ação, mestre, você vai puxar uma carta do seu deck de conflito e você vai mostrar o que tem. Então pode ter, você vai dar um multi-ataque. Então você vai lá e fala, mestre, eu vou dar um multi-ataque e tudo mais. Aí o inimigo, ele pode puxar uma carta do deck de defesa dele, ele puxa e, você vai defender. E tudo mais. Ou seja, a sua narrativa vai ser construída em meio às cartas. E você vai ter habilidades também. Então você pode puxar e você pode utilizar. Mestre, eu vou gastar 2 pontos aqui. De 2 pontos dentro do RPG, né? Tipo, 2 pontos, vou dar um nome aqui aleatório, mas seria 2 pontos de mudança, a qual eu posso, por causa da minha habilidade, jogue do seu jeito, a qual eu posso pegar uma carta, mandar de volta pro baralho, puxar 2 cartas e eu escolho qual vai ser a minha ação entre essas duas. E aí você faz essa habilidade, por exemplo. Então, seria um RPG meio board game, meio tabletop, e eu gosto da ideia. E ele ainda tá longe, porque eu quase não escrevi nada pra ele, porque esse RPG eu gostaria mais de dar pra alguém que sabe escrever, board game escrever, com minhas orientações e ideias. Então, seria mais ou menos o que o Sabit fez com Ordem Paranormal. Não é ele que escreveu o livro, né? Ele ajudou pessoas ali que sabem escrever um livro de RPG a escrever. No meu caso, por eu não querer me focar em criar um board game, eu prefiro fazer outras pessoas escreverem essas partes. E o último, que é o projeto que está mais adiantado, que eu posso ainda chamar ele pelo nome beta, esse daqui é um dos que poucos têm nome, que é o Blinding. O Blind, ele é o meu projeto sobre um mundo a qual, há 9 anos atrás, muitas pessoas, diversas, centenas, milhares, no mundo inteiro, ficaram simplesmente cegas do nada. Elas simplesmente ficaram cegas, alguns em situações, tipo, estavam andando, ficou cego, outros acordaram cegos. Foi um dia a qual todo mundo não, uma boa parte do mundo ficou cega. E 3 dias depois, a visão dessas pessoas voltam magicamente. Só que quando seus olhos se abrem, os olhos dessas pessoas têm cores diferentes do normal. Então, um azul brilhante, um vermelho, um preto totalmente obscurecido, um branco. As pessoas mudam a cor dos seus olhos. E com isso, elas ganham poderes. O rosa, por exemplo, é o poder de manipulação mental. Então você manipula a mente, você entra na mente da pessoa utilizando o poder do seu olho rosa. O olho vermelho é o poder da ira, da fúria. Você pode dominar e lançar fogo
Nem tudo é baseado em elementos, não tem tipo água, fogo, ar, tá? Não é assim, mas tem o fogo vindo do vermelho. E vários outros, por exemplo, o amarelo é o poder do tempo, mas todos eles têm uma característica especial, além de somente os olhos. Nesse RPG, os seus atributos são nada mais nada menos do que emoções. Sim, raiva, nojo, tristeza, medo, felicidade. Esses são os elementos desse RPG, esses são, digamos assim, os atributos. Em vez de você ter força, vigor, agilidade, você tem esses elementos. E cada olho é baseado em um. Então, por exemplo, fogo é baseado na raiva. O azul é baseado na tristeza. O amarelo é baseado no medo. E existem as derivações. Existem olhos que são a mescla de dois. Então, rosa, por exemplo, é a mescla do nojo e da raiva. Então, bom, é esse o meu plano com esse RPG. É utilizar o lance dos olhos. Vocês vão ter habilidades especiais também. E uma árvore de habilidades para vocês customizarem o seu personagem. Literalmente igual um RPG. Você vai descendo ali e passando pela árvore, ganhando novas características. Então, isso é o meu plano com o projeto Blinding, que é um dos projetos que eu mais quero fazer na minha vida por enquanto, porque eu tenho uma proposta de ser um RPG diferente. Eu não quero 200 páginas desse RPG. Eu tenho ali uma métrica de que, tipo, eu quero por volta de 70 no máximo. Eu não quero criar um RPG cheio de material. Eu prefiro criar algo mais enxuto, algo mais simples. Ele tem um plano de ser um RPG que não é a longa. Não é um RPG de longo período, sim de médio período. Você joga aí, tipo, possivelmente você consegue chegar até o final dos ups dos seus personagens ali por volta de umas 20 sessões. E você já pode até chegar no máximo que um personagem chega, ou até um pouco mais, uns 30 sessões. E eu quero me basear em um RPG que eu quero fazer o que ele se propõe e não criar muito além do que ele se propõe. Então eu quero um RPG mais enxuto. Então, bom, esse é um dos projetos que estão mais perto de poderem sair. Daqui a um tempo já vou estar apresentando eles a editoras. Então o apoio de vocês é muito legal. Bom, era esse projeto que eu queria revelar. E até agradecendo a Luluzinho, que não tem nada a ver com esse vídeo, mas eu quis fazer e quis revelar um pouco dos meus projetos. Porque eu vi que vocês podem me cobrar. Se eu falo desses projetos, vocês vão me cobrar de postar eles, de perguntar como eles estão. E eu preciso disso, porque eu não tenho foco quando a questão é criar um RPG. Então, bom, era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Aqui com vocês foi o Lúcio, seu narrador, e fui.